Cara, na verdade não é um limite porque a vida é fluida, né? E se a gente for querer colocar limite, a gente está querendo controlar a vida, talvez, Justo. né? Mas a grande ideia é a prática meditativa em si. Então, vou puxar a sardinha para esse lado, que é o caminho que eu sei, né? Ótimo. Então, com certeza existem diversos outros caminhos. Eu vou te contar um caminho, que é o caminho que eu sei que fez sentido para minha vida, né? Foi praticar, fazer a meditação. E não é só a meditação, a gente tem dois tipos de meditação ou de práticas que a gente chama em mindfulness. Uma que é a prática formal, que é quando eu sento na cadeira, ou fico em pé, ou eu deito, né? Porque tem muito a ideia de que meditar você tem que estar com as mãos assim, sentado num lugar especial, né? E tal. Não, na verdade você pode sentar aqui, em qualquer lugar. Eu tava, antes de vir para cá, eu sabia que ia estar trocando ideia com você, não sabia como ia ser direito. Então eu falei, pô, tava no Uber, falei pro cara do Uber, vou ficar um pouco em silêncio aqui e tal. E aí fiquei em silêncio ali e meditei os últimos 10 minutos para chegar aqui, para trazer essa equanimidade. Porque, pô, tô vindo pela primeira vez aqui falar num podcast e tal. Então dá um pico de ansiedade maior, sabe? Sim. Como será que vai rolar? E aí você medita para trazer mais equanimidade. Então, a prática meditativa, ela te ajuda. Se você sabe como fazer, se você tem consciência do processo, ela te ajuda a você criar essa consciência para você não criar tantos picos. Eu vou te dar um exemplo como. Quando a gente está meditando, você já está me contando que você teve práticas meditativas. Então, por exemplo, um dia você teve uma experiência diferente. Você falou até de transcendental, que a gente estava batendo no nosso papo. Como que foi essa experiência transcendental? O que aconteceu com você quando você teve essa experiência, Luiz? Ótimo. Já tive algumas. Vou dar exemplo da minha primeira. Isso faz alguns anos. Tava meditando, eu gosto de meditar no chuveiro, no banho. Então eu sento lá mesmo. E é bom que eu consigo prestar atenção no barulho do som, da água e na respiração. Eu fiquei uns 10, 15 minutos, não tava cronometrando nada. E eu comecei a sentir uma sensação de prazer mesmo, como se fosse no corpo inteiro, sabe? É um prazer diferente de gozar, entendeu? É diferente, mas é um prazer no corpo inteiro, assim. E aí eu lembro especificamente e parece que essa imagem é tão clara na minha cabeça, parece que foi hoje, agora, de sair do banho e eu ver as coisas um pouco mais vivas, as coisas pareciam mais reais, entende? Não sei explicar, eu tô te falando como eu me senti. Então, eu olhava assim para os objetos e tal, tudo parecia mais real. Eu ficava ouvindo mais as pessoas, tanto que nessa época eu lembro de conversar com algumas pessoas e elas começarem a chorar, porque eu tava meditando todos os dias, eu tava me sentindo realmente muito bem. Eu tava com muito mais compaixão. Então hoje, por exemplo, no dia a dia fica aquela coisa, não é prático a gente ficar prestando muita atenção, sei lá, numa pessoa às vezes na rua passando fome. Porque, pô, eu vou me sentir mal, então nem quero olhar e tal, eu vou me sentir mal. E aí eu tava um pouco mais com compaixão, via aqueles documentários de bichinho, ficava triste, coisa que eu não sentia normalmente. Então, a meditação me trouxe isso. Era justamente o que você falou, tinha um controle não, mas um equilíbrio maior, assim, das emoções, sabe? Nunca, numa situação que era pra eu sentir raiva, eu senti algo que não era raiva, era talvez um pouquinho de raiva. Entende? Então, a sensação que eu tive de transcendência foi essa, de me sentir um ser melhor mesmo. Faz sentido? Faz sentido. Nesse processo, você já disse a equanimidade, né? Ela estava presente. Então, você sentia raiva, mas você não se perdia na raiva. Eu queria até trazer a ideia... Você teve alguma experiência transcendental que te assustou alguma vez? Cara... Não, mas eu tive uma bizarra. Conta aí. Fiz uma meditação com um cara que ele... Foi uma meditação guiada, assim, né? Um cara que ele cobra e aí você tá num grupo com ele, um grupo de meditação. E aí foi muito foda, porque foi a melhor meditação que eu já fiz. Então a gente ficou lá umas meia hora meditando. Saindo de lá eu não conseguia parar de sorrir. Eu tava sentindo muita felicidade. Então eu fiquei com medo de ficar muito feliz. Tipo isso, eu fiquei meio assustado, mas eu tava muito, 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 muito bem. Eu posso fazer uma fala em cima do que você falou, claro, de um exemplo do que tá na nossa sociedade? Você trouxe a ideia, né? Foi a melhor meditação que eu já fiz, certo? Existe uma meditação que é melhor e outra que é pior? Cara, boa pergunta. Se fosse
pra eu te falar agora de primeira, assim, eu diria que já tive meditações melhores que outras. E essa é a mesma ideia de emoções boas ou ruins. Vamos ver se faz sentido. Ótimo. Porque a meditação, ela serve para te trazer consciência e não prazer necessariamente, sabe? E muitas vezes, eu tenho um professor meu, um queridão, o Thiago Taton, e ele foi uma das pessoas que me abriu a mente até para isso. Assim, para você meditar, é importante. Tem um outro professor que chama Paul Gilbert, e ele traz os 3 sistemas neurobiológicos. A gente já deu uma divagada geral, a gente foi lá para outro lado, né? Talvez eu tenha perdido aqui, depois a gente volta para lá. Ele traz uma ideia de 3 sistemas neurobiológicos. Ele chama de verde, vermelho e azul, né? Então, o sistema vermelho, ele é o sistema de proteção, de segurança, é onde você está alerta. Então, quando você tem estresse, ansiedade, a própria raiva que serve, a gente pode falar aqui da utilidade das emoções, né? A raiva, por exemplo, ela serve para você colocar limite. Por isso que ela não é boa ou ruim. Ela tem uma utilidade, sabe? Sim. Opa, alguém está passando do seu limite. Opa, eu preciso colocar um limite, eu preciso dizer não, sabe? Então, essas emoções, elas muitas vezes podem estar presentes nesse sistema aqui, que ele é importante. Aí a gente tem o sistema azul, que é de busca e conquista. Pô, vou lá fazer um podcast lá com o Lutz, aí o Lutz vai chamar não sei quem para fazer o podcast, porque chamando essa pessoa tem a chance de ter um engajamento maior e tal. Então é o sistema de busca e conquista. A gente tá ligadão nele o tempo inteiro e ele depende de muita atenção, sabe? E aí a gente tem um sistema verde, que é de calma, de tranquilidade, né? E ele gosta de dizer, mostrar que assim, esses 2 primeiros sistemas, o de proteção e o de busca e conquista, eles estão muito ligadões na nossa sociedade, sabe? E o sistema verde, ele tá mais murchinho, porque a gente tem dedicado menos tempo na nossa vida para a gente poder se cuidar. Então, a prática meditativa, quando a gente vai praticar, é importante que a gente encha um pouco o balão desse sistema verde, sabe? Então, para que a gente tenha um conforto maior, porque a gente tá faltando conforto na nossa vida para a gente mesmo, da gente poder se cuidar em si. Então, para a gente praticar, é importante que a gente enche um pouco esse sistema, cuide um pouco dele, sabe? Só que quando a gente está na prática meditativa, ontem mesmo eu estava com um cliente e ele teve uma irritabilidade durante a prática, né? E foi excelente. Por quê? Porque quando a gente tem uma irritabilidade na prática, a gente tem um momento em que a gente pode treinar na meditação para o dia a dia, sabe? De não reagir automaticamente. Porque você tá irritado na prática, ou começou uma coceira, aí você vai lá, coça a testa, aí você se mexe, aí você fica com o corpo todo agitado e tal. Aí você tá se perdendo na emoção. Então pode acontecer de você perceber essa irritabilidade e aí você fala assim, opa, o que eu quero fazer com ela que está acontecendo agora? E aí você tem uma decisão, você tem um poder de escolha naquele momento. Quando você medita com essa consciência, quando você tem uma meditação que você diz que é pior, você tem uma baita oportunidade de treinar como que você vai lidar na sua vida, naquele momento, para momentos que você tenha a mesma emoção. Fez sentido? Fez muito sentido. E eu até com a questão do balãozinho azul, por exemplo, que é o de conquista, certo? Uhum. Parece que depois que eu tive essas experiências, depois toda vez que eu ia meditar, eu ficava buscando aquilo. Buscando aquilo sempre. E eu nunca mais tive. Isso que é interessante. Depois que eu fiquei tentando buscar. Então já tô há alguns anos sem sentir aquilo. É isso. E aí você vai perceber que na prática meditativa, quando você tem um objetivo, e aí tem uma diferença entre objetivo e intenção. Isso aí o criador da metodologia de mindfulness contemporânea, né? Mindfulness é milenar, mas ele estruturou para uma forma... Quem foi esse? John Kabat-Zinn. Ele criou isso em 79 em Massachusetts. Ele tem livro, essas coisas que dá pra gente aprender? Tem um livro animal dele, é bem grandão, assim, uma bíblia zona, que chama Vivendo a Catástrofe Total. Então, é a ideia de que a gente vive uma catástrofe, é como que a gente lida com isso. É muito bonito. E aí ele tem outros livros introdutórios também. A gente, não sei se pode deixar escrito em algum lugar depois, Pode. A gente pode escrever o nome dele lá. E ele traz, no prefácio desse livro, ele traz uma ideia de que ele conversou com o Thich Nhat Hanh, que é um monge,
que faleceu, acho que ano passado, esse ano, acho que ano passado, se eu não me engano. E trazia essa ideia, né? A meditação tem que ter um objetivo, né? Não tem que ter objetivo nenhum. Você tem que meditar só para meditar e tal. E aí depois ele compreendeu, e cara, isso faz muito sentido. Vê se eu consigo trazer a ideia dele aqui. Que a meditação, ela... se você objetivar algo, você tá só no sistema de busca e conquista, sabe? E aí você não tá meditando de verdade. Só que você pode ter intenção ao invés de objetivo. E o que é a intenção? A intenção é assim, eu vou meditar para me cuidar. E aí, independente do que acontecer, você se cuida durante a prática. Eu vou meditar com a intenção de ser um ser humano melhor. E aí, independente do que acontecer, você está com essa intenção. Então, você tem uma intenção de base. Qual que é a intenção da sua prática? Pô, eu estou praticando porque é um ato de autocuidado. É porque é bom para mim, faz bem para minha relação com as outras pessoas e comigo mesmo. Cara, mas isso é muito interessante. Algo. Faz sentido? Pra caramba, porque até pra tudo. Então, a pessoa quer ir pra academia e ela já põe um objetivo. Eu quero ir pra academia porque eu quero, sei lá, perder 5 quilos. Ou ganhar 10 quilos de músculo. Em vez de, talvez, pensar pelo outro lado, de ter uma intenção de... Tá, eu quero ir pra ser saudável, pra me sentir melhor. Que é o que acontece também, né? Você tá indo pra se sentir melhor. Então, você não tá indo pra perder 5 quilos. Você quer se sentir melhor com aquilo. E você sabe que o que rola é assim, né? Quando a gente fala, vou perder 5 quilos, aí eu vou entrar num processo de dieta. Aí as pessoas desistem, por quê? Porque ela tá com um objetivo e não com uma intenção. Então, para prestar atenção. Se eu tenho um objetivo, e aí eu tenho que perder 5 quilos, e aí o meu personal, junto com a minha nutricionista, fizeram um plano, e aí eu tenho que ir 5 dias na academia, e eu tenho que treinar 1 hora por dia, aí eu não vou um dia, o que acontece? Você se culpa. É isso. Aí você não consegue manter. Por quê? Porque eu não sou bom o suficiente, eu nunca fiz... Não, eu não dou conta de fazer isso. Isso não é pra mim. Eu vou continuar sendo assim. Então você se coloca dentro de uma caixinha. Agora, no momento que você pega e tem uma intenção e não um objetivo, eu vou porque perder 5 quilos vai ser importante pra mim, mas vai ser o resultado que vai vir de eu me cuidar. Aí, quando você falha um dia, eu sou ser humano, cara, eu vou falhar, né? E aí vem de novo, né, o lance, né? Tem que ser feliz o tempo inteiro. Você vai se frustrar, porque você não vai ser feliz o tempo inteiro. Então, pô, eu sinto isso, eu percebo isso. Aí eu tenho uma intenção, beleza. Se hoje eu falei, amanhã eu renovo a minha intenção.